Pessoal, tudo bom? Andrade Neves e o tema de nossa aula de hoje é a América Portuguesa. Mas antes de falar sobre esse assunto, que você já deve ter estudado como Brasil Colônia, nós vamos precisar relembrar alguns aspectos importantes que antecedem a própria chegada dos portugueses à América. Um primeiro ponto salutar é a expansão ultramarina ou as grandes navegações. Você deve lembrar que este processo está atrelado diretamente à unificação do Estado português ou à formação dos Estados nacionais. Tanto Portugal quanto a Espanha, os dois países ibéricos, formaram-se a partir das chamadas lutas de reconquista, que é o atrito, que é o conflito entre os cristãos e os muçulmanos. Em uma aula passada eu já expliquei sobre a expansão muçulmana e você deve lembrar que no século VIII os muçulmanos entraram e conquistaram boa parte da Península Ibérica, deixando apenas as Astúrias como uma região de resíduo dos cristãos na península. E é a partir dali que os cristãos irão se organizar para a reconquista da Península Ibérica. E é aí que nós teremos a formação do Condado Portucalense a partir do século XI. E no século XIII, Portugal já está consolidado sob a dinastia dos Borgonhas, ok? E é aí que se cria as condições necessárias para a montagem do sistema colonial português. Por que isso? Um Estado unificado, onde a figura do rei é a gerenciadora de toda a unidade territorial, diferentemente do modelo feudal, que tinha um poder demasiadamente fragmentado, exige uma soma maior de recursos. O Estado português, como vários outros estados europeus futuramente, não dispunha de um capital suficiente para garantir a hegemonia da consolidação do poder real, o que a gente vai chamar futuramente de absolutismo. Para tanto, teve-se então a necessidade de explorar terras outras, terras alheias, terras ultramar, no caso de Portugal. E é aí que os portugueses, a partir do seu vasto conhecimento náutico, irão criar as condições para o desenvolvimento tecnológico de embarcações que suportem armazenar grandes quantidades de suplementos e mercadorias, além da tripulação que variava em torno de 12 a 100 pessoas, né? Nesse processo, o grande objetivo inicial dos portugueses é atingir o comércio do Oriente, as famosas especiarias orientais, o cravo, a canela, a noz moscada, os tecidos, as porcelanas de origem oriental, que tinha na Europa um vasto valor agregado. Valia muito a pena realizar este processo. Essas expedições marítimas eram patrocinadas em sua maior proporção pela própria coroa portuguesa, obviamente, mas também contavam com o apoio da burguesia, a burguesia lusitana, e da Igreja Católica também. Esses produtos vindos do Oriente era o grande desejo desses, desses navegantes. Nesse processo, o marco inicial é a conquista de Ceuta no início do século XV. Os primeiros 100 anos, ou quase 100 anos das grandes navegações, são, na verdade, uma grande experiência para o povo lusitano, para o povo português, que vai lentamente e por etapas conquistando o litoral africano até realizar o contorno do continente, o chamado périplo africano, através da travessia do canal, na época chamado Cabo das Tormentas, hoje o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, no sul do continente africano. Pois bem, é nesse processo de expansão que vai aparecer uma outra nação que se consolida também, que é a nação espanhola, e são os espanhóis buscando uma rota diferente da rota portuguesa, diferente da rota lusitana que buscava contornar a África. Os espanhóis vão navegar de leste para oeste em linha reta, e assim acreditavam eles, a partir das teorias de Cristóvão Colombo, que era também um dos defensores da ideia da terra esférica, de que chegariam ao Oriente. Só que eles não imaginavam que no meio do caminho havia uma pedra, ou melhor, havia um continente que depois, futuramente, seria chamado de América, em homenagem ao cartógrafo Américo Vespúcio.
É nessa rixa, nesse atrito entre portugueses e lusitanos sobre essas terras, as terras descobertas, os mundos descobertos e a serem descobertos ainda, que as duas coroas sentaram na pequena cidade de Tordesilhas e assinaram um tratado que tinha o apoio da Igreja Católica de legitimar o domínio português e espanhol sobre esses territórios. Pois bem, um outro aspecto que muita gente esquece de falar é sobre o cotidiano dos navegantes nas embarcações. 15, 20, 30 dias em alto mar poderia trazer várias complicações, doenças, atritos e mesmo violência sexual. Os indivíduos que embarcavam nessas naus em busca das especiarias, das rotas para o Oriente, buscavam basicamente fama, riqueza e perdão. A fama viria através da presteza do serviço junto à coroa portuguesa, ou mesmo a coroa espanhola, ou qualquer uma das outras que entraram nas grandes navegações. A riqueza era sempre o objetivo. Não se esqueça que os portugueses tinham um desejo, um verdadeiro fascínio o Fausto, pela riqueza. Então muitos acreditavam que as navegações poderiam propiciar a descoberta de tesouros ou enriquecimento através do comércio de especiarias. E o perdão está muito atrelado às questões religiosas. Não se esqueça que a igreja também financiava essas expedições com o objetivo de expandir a fé cristã no momento em que a igreja já começa a ser demasiadamente criticada, ainda no século XV, o que vai culminar com a famosa Reforma Protestante encabeçada por Lutero no século XVI. Então, observe aqui, o cotidiano dessas embarcações, você tem muita violência. A violência é a principal ferramenta para a manutenção da ordem. Um outro aspecto é a fome. Não se esqueça que a alimentação era muito precária entre esses indivíduos. Muito do que era embarcado nos portos, ainda em Portugal, rapidamente se deteriorava, rapidamente se estragava. Então, muitos desses indivíduos precisavam se alimentar com uma quantidade ínfima de alimento diariamente e muitas vezes esse próprio alimento já estava em condições, digamos assim, não tão adequadas para a alimentação. Um outro aspecto importante é que você vai ter de forma muito comum nessas embarcações a sede. A nau ela era construída para transportar as mercadorias provenientes das feitorias e do próprio comércio oriental, das especiarias. Então, era muito fácil a ausência da água, por exemplo, porque aquela que era embarcada rapidamente ficava em condições inapropriadas para o consumo. E também isso gerava muitas doenças, como diarreia, febres, enfim, infecções generalizadas de todos os tipos. A ausência de vitaminas também provocada por uma péssima alimentação gerava muitas doenças. Era um cenário, digamos assim, infernal, na verdade, dessas embarcações que realizavam esse processo. Doenças, estupros também era muito comum. Imagine embarcações com 100 homens. 100 homens, somente homens. E os desejos e coisa e tal que você já conhece. Um outro elemento fundamental de se entender, para a gente fechar aqui esse cenário das grandes navegações e falando do cotidiano desses navegantes, é que o mar possibilitava, de certa forma, o rompimento daquela barreira hierárquica, daquela sociedade estamental. No mar, quase todo mundo era igual. Esse é um aspecto fundamental. E é com essas dificuldades, através desse processo, que Cabral vai chegar à América em abril de 1500. E é a partir daí que a gente começa a falar sobre a história do Brasil colonial. Aguardo vocês e até a próxima. Beleza?